Cultivo Online, capítulo 244. Um tapa poderoso. Vê, você vai me expulsar da seita? O Elder Sheng ficou ali com descrença no rosto. E eu sirvo esta seita há mais de 50 anos. Como você pode me jogar fora como lixo por algo assim? Uma punição tão severa? Ancião Sênior Dai, quem é aquele discípulo do pátio externo? Eu realmente não tenho mais nada a dizer. Se você quiser contestar minha decisão, vá em frente e fale com o mestre da seita. No entanto, não diga que não avisei. Anciã Dai disse de maneira casual antes de acenar com as mãos. Você pode sair agora. Ah, certifique-se de entregar seu token de identificação de discípulo antes de sair. O Elder Dai disse. Vou falar com o mestre da seita. Mesmo estando errado pelo que fiz, não mereço tal punição. O Elder Sheng bateu seu token de identificação de discípulo na mesa antes de sair. E você, discípulo Wu, você também quer contestar minha decisão? O Elder Dai se virou para olhar para ele. No entanto, Wu balançou a cabeça e disse. Eu aceito minha punição. Não, por favor, me castigue. Depois do horror que experimentou hoje e do constrangimento que demonstrou, Wu prefere ficar confinado em confinamento pelos próximos anos, esperando que os discípulos o esqueçam quando ele reaparecer, especialmente Yuan, que ele reza para nunca mais se encontrar pelo resto de sua vida. Enquanto isso, o Elder Sheng deixou o salão de disputas para procurar o mestre da seita. O mestre da seita, ele deveria estar na Carp Leaping Over Dragon's Gate Tower agora mesmo com os outros mestres da seita. Um colega ancião da seita contou ao Elder Sheng depois de ser questionado sobre Long Jun. E ver obrigado. Enquanto o Elder Sheng seguia em direção à torre, os discípulos na torre começaram a sussurrar entre si depois de ouvir sobre a luta entre Wu e Yuan. O que? O Wu foi derrotado por um novo discípulo? Como se eu acreditasse nisso? É verdade. Olhe para o Power Ranking se você não acredita em mim. Um discípulo chamado Yuan tomou seu lugar e empurrou todos os outros para um lugar. O que? Assim que ocorreu uma pequena comoção no local, a notícia finalmente chegou aos ouvidos de Long Jun e dos outros. O que? O discípulo Yuan lutou uma partida contra o discípulo Wu? Por que só fiquei sabendo disso depois do fim da luta? Long Jun imediatamente franziu a testa. O ancião Xuan e os outros anciões de alto escalão, como o ancião Bai e o ancião Xin, viraram-se para olhar para Long Jun, pois também não tinham noção. O Wu, não é esse o suposto tigre louco que subiu para o terceiro lugar depois de passar apenas 2 anos na seita? Um novo discípulo derrotou alguém como ele? Isso é interessante. Os outros mestres da seita também tiveram seus interesses despertados quando ouviram esta notícia. Mestre da seita Long, você conhece esse discípulo Yuan que derrotou o tigre louco? Um deles até decidiu perguntar a ele. Não tenho ideia. Long Jun balançou a cabeça. Se até mesmo o mestre da seita não conhece um discípulo tão talentoso, ele deve ser bastante novo na seita. Hahaha, que sorte para o templo da essência do dragão. Parece que você pegou outra joia bruta. Os convidados riram alto. Você não tem ideia. O Elder Xuan sorriu interiormente com a declaração deles. Algum tempo depois, o Elder Sheng chegou ao local e se aproximou do Long Jun com o rosto suado. Mestre da seita S, este discípulo gostaria de ter uma palavra com você. O Elder Sheng curvou-se para Long Jun de maneira respeitosa. Long Jun ergueu as sobrancelhas diante da abordagem inesperada do Elder Sheng. Elder Sheng, do Dispute Hall, correto? Qual é o problema? Por que você está suando tanto? Long Jun perguntou com as sobrancelhas levantadas. E isso é. As pernas do Elder Sheng tremiam, sentindo-se incrivelmente nervoso neste momento, quase como se alguém o estivesse sufocando. Este discípulo busca justiça. O Elder Sheng conseguiu falar o que pensava gritando alto, até chorando depois. Isso chocou as pessoas de lá. O que aconteceu? Por que o Elder Sheng parece uma criança correndo para os pais depois de sofrer bullying? Vendo isso, Long Jun virou-se para olhar para os outros mestres da seita e disse. Por favor, desculpe-me por um momento. Venha comigo. Ele então disse ao Elder Sheng antes de deixar a multidão para ir a algum lugar mais privado. O que aconteceu? Long Jun perguntou a ele. E isso? O Elder Sheng começou a explicar como ele havia errado ao forçar uma partida entre 2 discípulos e como o Elder Dai queria puni-lo, expulsando-o da seita sem mencionar o Wu ou o nome de Yuan. O que? O Elder Dai disse isso? Long Jun não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir o Elder Sheng. Mesmo que o Elder Sheng tivesse feito exatamente o que disse, expulsá-lo da seita por algo assim era realmente um exagero, especialmente se ele tivesse trabalhado na seita por tantos anos. No entanto, assim como Long Jun estava preparado para mostrar alguma pena ao Elder Sheng diminuindo sua sentença, ele de repente se lembrou do que os outros estavam falando há não muito tempo, o que imediatamente o fez franzir a testa. E em voz baixa, mas fria, Long Jun falou, Elder Sheng. Deixe-me perguntar uma coisa, qual é o nome do discípulo que você forçou a lutar em uma partida? O nome, acho que o nome dele era Yuan. Antes que o Elder Sheng pudesse terminar a frase, Long Jun rugiu com veias por toda a testa. Seu tolo. Papai. Um tapa poderoso de repente passou pelo rosto do Elder Sheng, fazendo voar alto no ar e em direção à multidão na torre do portão da carpa pulando sobre o dragão, chocando-os bastante.
Que diabos? Um dos mestres da seita caiu de seu assento assustado antes de olhar para o corpo inconsciente do Elder Sheng, que de repente caiu do céu e pousou na frente dele como um cadáver.